enamored with your own beauty, and your whole theological focus now is how you can be smarter, better looking, more prosperous. You lost the call of God, church! Quem não te glorificará, pois só tu és santo. E por isso todas as nações virão e te adorarão. Cante maravilhosas são as obras de Deus. Todo poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos. Entra, segue, entra. Amém. Judas. Epístola Universal de Judas. Judas, versículo 3. Ela é corrida, não possui capítulo. Uma carta bem pequenininha. Judas, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Curva a cabeça, vamos orar. Pai nosso, Todo-Poderoso, Tu que és o Criador dos céus e da terra, Tu que és magnífico, único Deus, onipotente, onisciente, onipresente, não há outro como Tu. Pedimos a manifestação do Teu Espírito, em nome do Teu Filho amado Jesus, na nossa vida. Nos ensina a Tua palavra. Nos ensina cada letra que contém essas escrituras, que ela possa sair da letra, da escrita, e possa ter vida no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa mente, que possa iluminar os nossos passos. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos, nada podemos fazer. Ó Pai, derrama a Tua graça sobre este local. Precisamos urgentemente da Tua graça. Senhor, derrame neste local a Tua graça. Porque está escrito em Tua palavra: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós nada conseguimos, ó Pai. Então pedimos, manifesta a Tua unção, o Teu Espírito na nossa vida. Pois não há outro Deus que merece ser exaltado, ser glorificado. Somente o Senhor, ó Pai, merece ser adorado. Nos ajuda, nos ensina, esclareça para nós a tua palavra, o Teu querer. Chame a nossa atenção, ó Pai. Que nada, meu Deus, nenhuma força de Satanás, nada, meu Deus, possa impedir de nós ouvirmos a Tua palavra. Seja repreendido tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Diz aqui: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. O que acontece? Que Judas, ele, não o Judas Iscariotes, mas sim outro Judas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assim como diz as Escrituras, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Muitos questionam a Bíblia, falam que a Bíblia contém palavras que não são inspiradas, fala que foi escrita por homem. É óbvio que ela tinha que ser escrita por homem, não ia ser escrita por um jumento, por um cavalo. Não, ela tinha que ser escrita por um ser humano. Só que a diferença é que a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ela teve a inspiração do próprio Espírito de Deus. Por isso
que os apóstolos, os profetas, enfim, escreveram as Escrituras e elas são vivas até os dias de hoje. Você vê tudo aquilo que está aqui escrito, desde o Antigo até o Novo Testamento, você vê o cumprimento de cada palavra sendo executada. E principal, nós vemos o cumprimento das Escrituras referente aos sinais dos tempos, sinais apocalípticos, o que Jesus orientou os discípulos lá em Mateus 24, a respeito do tempo do fim, viria terremoto, várias coisas. Então, a respeito disso, nós vemos tudo isso se cumprindo, tudo isso sendo executado. E Judas aqui escrevendo aos irmãos, ele está alertando o povo a respeito dos falsos mestres, os falsos profetas, os falsos doutores, as falsas pessoas que estavam enganando os irmãos relativo às Escrituras, com relativo àquilo que se envolve a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele sendo tomado pelo Espírito Santo, com a inspiração divina, ele diz: tive por necessidade escrever-vos. Por que por necessidade? É algo de urgência. É algo que tinha que ser escrito o mais rápido possível. Teve uma necessidade, teve uma urgência. Tive por necessidade escrever-vos. Tive por necessidade orientar-vos a respeito das coisas que estão ocorrendo, a respeito daquilo que está acontecendo entre vocês. Eu tive essa necessidade. Por quê? Eu tive essa necessidade porque se eu não orientar vocês, vocês vão se perder. Porque se eu não orientar vocês, vocês vão facilmente ser enganados por esses falsos mestres, por falsos ensinos, por falsos doutores, por falsos profetas, por falsas pessoas que estão vestidas com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos infiltrados no meio das ovelhas, que estão doidos para tragar as ovelhas. Então eu tive por necessidade escrever-vos. Tal como essas escrituras são atuais, tal como essas escrituras elas são para nós nos dias de hoje, assim ela se reflete para nós. O Espírito Santo nos mostra: olha, tem por necessidade, tive por necessidade através de Judas orientar-vos, escrever-vos estas coisas. Que coisas? Escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé. Uma batalha significa luta, guerra, briga, significa esforço. Você está batalhando, você está se esforçando, você está lutando. E ele fala a batalhar pela fé. Esse batalhar pela fé que ele está se referindo aqui é lutar pelo Evangelho de Cristo. É se esforçar pelo Evangelho de Cristo. É se esforçar pelas Sagradas Escrituras, por aquilo que Jesus ensinou, por aquilo que os profetas deixaram, por aquilo que os apóstolos deixaram, por aquilo que o próprio Senhor Jesus nos orientou a respeito de Cristo. Então ele diz: tive por necessidade escrever-vos, e exortando vocês a batalhar pela fé. Por quê? Batalhar pela fé. Batalha significa luta. Muitos estavam tratando da graça de Deus como algo comum. A graça de Deus estava sendo tratada de maneira suja. A graça de Deus estava sendo tratada de forma totalmente errônea. A graça de Deus estava sendo tratada de forma imunda, de forma natural, de forma carnal, de forma leviana.
A graça de Deus não estava sendo tratada com reverência, com respeito, não estava tendo zelo, não estava ocorrendo gratidão pela graça de Deus. E muitos estavam, até mesmo aquelas pessoas mais fervorosas, aquelas pessoas mais aplicadas à oração, mais aplicadas à leitura, mais aplicadas a buscar o Senhor, assim como vimos anteriormente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Muitos que tinham esse apego, tinham essa devoção, essa vontade de orar, essa vontade de dobrar os joelhos, essa vontade de estar na presença de Cristo, aprender do Senhor, aprender do Pai, aprender, sabe, sentir o calor do Espírito, se envolver na graça do Senhor, se envolver no amor de Jesus Cristo de Nazaré. Muitos desses já estavam se corrompendo, já estavam sendo tomado o coração, a mente dessas pessoas. Muitas dessas pessoas já estavam sendo dominadas por esse relaxo relativo à graça do Senhor. Muitos desses já não estavam mais orando como deveriam de orar, já não estavam mais dobrando os seus joelhos como deveriam dobrar, já estavam se adaptando ao movimento neopentecostal, já estavam se adaptando a esse movimento, como nós vemos nos dias de hoje, nada diferente. Já estavam se adaptando a esse movimento onde você raramente vê nesses templos novos, luxuosos, tão belos, tão formosos, lindos, pessoas que se prostram diante dos pés do Senhor. Raramente nós vemos pessoas que se curvam perante o Senhor Jesus, que dobram os seus joelhos perante o Senhor Jesus. Os joelhos são perfeitinhos, bonitinhos, não tem nem sequer nenhum calo, nenhuma marca de dobrar os joelhos, nenhuma marca de se prostrar aos pés do Senhor. Mas para que, né, fazer isso, na verdade? Jesus não fez, né? Nossa, Jesus não fez. Não, imagina, não fez. Só subia no Monte das Oliveiras, deixava os discípulos, fica aí, vigia, olha que eu vou lá orar. Quando voltavam, eles estavam dormindo. Muitos que tinham essa prática de ler as Escrituras, não digo decorar, que tem muitos hoje que decoram. Tem muitas pessoas hoje que sabem decorar, é quase uma pessoa... um judeu ortodoxo. Ele decora tudo, tem tudo a Torá decorada na ponta da língua, tem toda ela decorada, sabe tudo, e nem precisa ler, que já sabe tudo de cor. Muitos decoram, mas assim sem vida. Muitos decoram hoje, mas assim sem vida. Não tem vida naquilo que fazem. Não tem vida naquilo que estão lendo, não tem vida naquilo que estão executando. E isso ele deixou as pessoas orientadas a respeito sobre isso, sobre tal assunto, que muitos iriam se infiltrar nas igrejas, muitas pessoas iriam vir com falsos ensinos e iriam distorcer o Evangelho de Cristo. Por isso que ele diz, olha, tive necessidade de escrever isso para vocês batalharem pela fé. Batalhar pelo Evangelho de Cristo. Batalha significa luta. Lutar pelo Evangelho de Cristo, assim como disse o apóstolo Paulo, carregue em meu corpo as marcas de Cristo. Hoje nós não queremos carregar no nosso corpo as marcas de Cristo. Sofremos uma sequer perseguição a respeito de Cristo, já paramos de pregar o Evangelho. Sofremos uma angústia sequer a respeito de Cristo, já não pregamos mais o Evangelho, já não anunciamos mais, já voltamos atrás, já não dobramos mais os joelhos, já não queremos ler, já não propagamos mais o Evangelho de Cristo. Não lutamos mais contra essas heresias que estão atingindo o seio da igreja. Não estamos mais lutando em favor do Evangelho genuíno de Cristo. Nós não vemos mais isso. Não vemos mais essas pessoas que antes tinham essa sede de levar o Evangelho de Cristo, propagar o Evangelho do Senhor, o Evangelho do amor, da graça. Não vemos mais isso. Não vemos mais isso. Por quê? As pessoas não batalham mais pela fé.
não batalham mais pelo Evangelho, batalham por várias coisas, batalham por si só, batalham pela sua própria vida, batalham para ter várias coisas. Isso refiro-me a cristãos. Não estou me referindo a ímpios, não, estou me referindo a cristãos. Estou me referindo a pessoas que se dizem cristãs, a pessoas que se dizem de Deus. Estou me referindo a pessoas que se dizem que buscam ao Senhor, a pessoas que falam, que professam a fé em Jesus. Não oram mais como orava antes, não lia mais como lia as Escrituras antes, não se porta mais como se portava antes. E isso ele deixou um alerta, olha, batalhar pela fé, lutar pelo Evangelho de Cristo. Por que batalhar pela fé? O que tem a fé com o Evangelho? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Batalhar pelo Evangelho de Cristo, batalhar, lutar pelo nome do Senhor Jesus, lutar pelo nome de Cristo. Hoje nós não vemos mais essa sede por lutar em favor do nome de Cristo, em favor daquele que nos dá o fôlego de vida todos os dias, em favor daquele que um dia foi arrebentado numa cruz para hoje nós estarmos em pé. Ao contrário disso, nós vemos a graça do Senhor sendo tratada de forma normal, a graça de Cristo sendo tratada de forma imunda, a graça de Cristo sendo tratada como um lixo, como escória, como, como resto. E não é assim. No versículo 4. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos, para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Sabe por que eu vos escrevi? E exortei vocês nessa escrita para batalhar pela fé. Por quê? Porque se introduziram alguns homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Por isso que eu escrevi isso para vocês. Por isso que eu estou mandando essa carta para vocês. Por isso que eu estou escrevendo isso aqui para vocês. Por isso que eu estou abrindo os vossos olhos a batalhar pela fé. Só que vamos, antes de prosseguir aqui, vamos só dar um parênteses aqui, uma aspas. A pessoa só vai batalhar pela fé se ela estiver capacitada. A pessoa só vai batalhar, um soldado só vai para a guerra, só vai batalhar se ele for forte. Um soldado ele só vai para uma guerra, só vai carregar um armamento pesado se ele for forte, se ele tiver revestido, se ele tiver condições para tal batalha. Caso contrário, ele não vai conseguir. Caso contrário, ele não irá conseguir carregar uma metralhadora, porque o pesado vai atirar e na força vai mandá-lo para trás. Ele não vai conseguir, então ele tem que estar apto para aquilo. Ele tem que estar forte naquilo. E como que eu fico? Diz Efésios 6:11: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como que eu me revisto de toda a armadura de Deus? Há quem diga que revestir de toda a armadura de Deus é se revestir de azeite, de sangue do cordeiro, se revestir de sal, se revestir de água. Há quem diga isso. Se revestir de toda... O que é se revestir de toda a armadura de Deus? O que Cristo nos deixou? Qual que é o maior exemplo? Joelhos dobrados, jejum, oração.
Através disso, através dessas 4 coisas, e leitura da palavra, joelhos dobrados, jejum, leitura, que joelhos dobrados já entra a oração, joelhos dobrados, jejum e oração. Através dessas 3 coisas, nós nos revestimos do poder de Deus, nós nos revestimos da armadura de Deus. Relativa ao quê? Ele vai nos ensinar como nós combatermos as astutas ciladas de Satanás, as heresias, as seitas. Ele vai nos revestir, vai nos ensinar o verdadeiro amor dele, a graça dele, vai nos ensinar a respeito de Deus, vai nos ensinar a respeito do Filho, a respeito do Espírito. Ele vai nos ensinar a respeito de tudo. E nós não ficaremos confundidos. Quando vier as investidas de Satanás, estaremos firmes, estaremos revestidos com o capacete da salvação, com a roupa, com a couraça da fé, estaremos fortes, revestidos. Aí sim poderemos batalhar. Aí sim poderemos batalhar, guerrear. Aí sim poderemos estar firmes. Acredite se quiser, tem pessoas que vão evangelizar um outro cristão, vai evangelizar uma pessoa e ela acaba sendo confundida por não estar preparada. Ela acaba ficando confundida, até mesmo colocando a sua fé em risco, balança, por não estar preparada. Acaba vendo tantas coisas que é feito e fala, mas será que esse negócio de o que está acontecendo, esses shows, essas fé, esses negócios mal, isso aí está na Bíblia, isso é de Deus, mas eu vejo que Deus cura, eu vejo isso e aquilo outro, e por que coloca um monte de porquê para Deus? Revestivos de toda a armadura, se reveste das Escrituras, se reveste de Cristo, ao invés de nós ficarmos questionando a Deus, porque não nos revestimos dele? Ao invés de nós ficarmos questionando ao Senhor Jesus, porque nós não nos revestimos do poder dele, não nos cobrimos com o poder dele, não nos cobrimos com o capacete, com o escudo da fé, para nós podermos estarmos nessa batalha, batalhando pelo Evangelho de Cristo. Você vai batalhar pelo Evangelho, vai lutar pelo Evangelho de Cristo. Ok? Então, se você vai batalhar, você vai defender. Você vai estar defendendo alguma coisa. E para você defender, você tem que estar preparado. Você vai defender o Evangelho de Cristo. Você está aqui na frente. Para você poder defender dos inimigos que vêm para poder atacar, você tem que estar preparado, tem que estar com o armamento correto, tem que estar com o escudo, tem que estar com tudo em dia, com o seu físico, com a sua alimentação, tem que estar bem para você poder defender. Tem que estar bem. E como que eu consigo isso? Com a leitura, com a oração, com o jejum. Qual outra coisa que eu faço mais? Outra coisa? Jejum, oração e leitura. O que? Tá bom, mas eu quero fazer algo mais, o que eu faço? O que você faz? Ora, lê e jejua. Tá, e depois? Jejua, lê e ora. Essas 3 coisas que envolvem a vida do cristão. Com isso, ele vai te ensinar a andar em retidão, ele vai te ensinar a andar no temor do nome dele, ele vai te ensinar você a respeitar o nome dele, ele vai te ensinar tudo isso. Ele vai te ensinar a ser quebrantado, fazer você ir às lágrimas, fazer você ir ao chão, se quebrantar, estar nas mãos dele. Ele vai te ensinar tudo isso. Ele vai te ensinar. Aí você vai batalhar pela fé. Aí você vai conseguir batalhar. Ele vai te ensinar o amor dele. Ele vai te ensinar tudo a respeito disso. Isso é só apenas um parênteses, para não aprofundar muito, porque não é esse o assunto, mas é só um parênteses. É até uma mensagem para um outro dia. Porque se introduzir alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo.
homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Como assim? Estes falsos mestres, eles estavam introduzindo algo chamado antinomismo. Como assim? Que não tinha, eles pregavam que não tinha regras morais diante da graça de Deus. Não tinha regras, tal como mais ou menos nós vemos hoje. Não tem regras morais no tempo da graça. Você não precisa andar como um cristão. Você não precisa usar roupa que transmita seriedade. Você não precisa mais falar de forma que transmita ser um cristão. Você não precisa mais agir como um cristão. Não. Eles introduziram aquela frase a qual nós conhecemos tanto hoje, como Deus perdoa. Já ouviu essa frase? Deus perdoa. Não precisa se preocupar, Deus perdoa. A graça de Deus, ela estava sendo tratada dessa forma, Deus perdoa. Então eles viviam de forma dentro do seio da igreja ali, com orgias sexuais, vamos colocar no hoje, pessoas bebendo, fumando, se drogando, se vendendo, negociando almas, negociando as pessoas, enganando, fraudando, olerite, fazendo um monte de coisa, sendo desonesto, ou fazendo um monte de coisa. E sabe o que eles falam? Deus perdoa. Não, Deus é perdoador, Ele vai perdoar. Quem falou? Quem falou? Quem falou que Deus vai perdoar? Cristãos hoje vivem, você conversa 10, 15 minutos com eles, 2 no mínimo, palavrão ele solta. 2 no mínimo ele solta. 2 no mínimo, por baixo. Cristão que gosta de beber e acha respaldo bíblico. É um movimento estranho que acha uns respaldo bíblico que pode beber. Você pode beber na sua casa. É uns negócios que acham espaço para isso. Sabe por que acha espaço? Porque a pessoa quer fazer e vê que a Bíblia não condena aquilo, essa tal atitude, e quer adaptar um jeito para poder fazer. Tal como cigarro, onde está escrito na Bíblia que fumar é pecado. Se até médicos não recomendam o cigarro porque destrói, mata, dá câncer, e se teu corpo é o templo do Espírito Santo, aí daquele que destruir o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo, precisa ainda? Se o próprio ser humano reconhece que destrói, mas Deus perdoa. Deus perdoa, não tem problema não. Eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso mentir, posso me enganar, mas Deus perdoa. Depois eu peço perdão. Pois acredite se quiser, que as pessoas já fazem as coisas já pensando que depois vai pedir perdão para Deus. Já fazem as coisas já falando, não, Deus vai me perdoar. Ah não, Deus vai me perdoar, é mesmo? Ah não, eu já faço, não, eu sei que Deus vai me perdoar. Ah não, Deus perdoa, né? Olha o tanto de gente que faz coisa errada, Deus perdoa. Era isso que Judas estava orientando, introduzir essas pessoas que fizeram tais coisas. E pessoas que eram pessoas bíblicas, pessoas, de postura, de oração, estavam sendo contaminadas por tais atos.
Como diz as Escrituras, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma laranja estragada contamina as demais também. Enquanto não é arrancado, assim como diz em Coríntios, como em 1 Coríntios 5, se não arrancar o tal do meio, não adianta. Não adianta. Enquanto não ser tirado, não adianta. Tem que ser arrancado da raiz, tem que ser arrancado de dentro, para poder andar o negócio. Oriento-vos a respeito disso. Diz, porque se introduziram falsos mestres, falsos ensinadores, falsas pessoas que ensinam falso evangelho e possuem falsos cristãos. Hoje não é diferente. Serve isso de exemplo para nós. No meio do corpo de Cristo, no meio do corpo do Senhor Jesus, estão sendo introduzidos pessoas com falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos que estão levando as pessoas para um falso evangelho. E até mesmo, como ele diz aqui, convertendo em dissolução a graça de Deus, tratando com pouco caso a graça de Deus, tratando de qualquer forma a graça de Deus, como Deus perdoa, Deus vai me perdoar. Não, mas Deus, mas eu tô parando, né, de fumar, mas Deus perdoa. Eu estou parando de fazer isso, aquilo outro, de roubar, eu estou isso, aquilo. É engraçado que na conversão de Zaqueu, ele parou de uma vez. Engraçado que na conversão de Zaqueu, no trabalhar da regeneração de Zaqueu, foi no ato, foi uma só. O Espírito Santo entrou, parou. Ah, mas para Zaqueu foi fácil. Quem disse? Quem disse? Sendo que a vida inteira ele roubava, enganava, era cobrador de impostos, cobrava impostos a mais, pegava a mais das pessoas. Quando a presença do Espírito Santo entrou, parou na hora. Essa orientação que ele nos deixa, o que estão sendo introduzidos. E isso, muitas vezes, pode ocorrer, talvez não por pessoa, também pode não ocorrer por pessoa diretamente ensinando. Como assim? Não, também na exposição pública, pode ocorrer individual. A respeito de como? Você sozinho, no seu canto. Depois você sabe que é errado. Mas Deus não vai me condenar por isso. Pela graça eu sou salvo por meio da fé. Se Jesus voltar agora eu estou salvo. É só isso aqui mesmo. É só 2 folhinhas só que eu vou levar embora. É só 2 coisinhas que eu vou enganar. Depois Deus me perdoa. Diz as Escrituras que os olhos de Deus estão sobre todos os cantos. Ele passa pela terra. Ele vê tudo. Ele vê tudo e todas as coisas ao mesmo tempo. Tudo ele vê. Tudo ele está olhando. Tudo ele está observando. A todos os cantos ele observa. Ele está vendo. E aí? Não tem ninguém que falou. Foi você. Você empresta os seus ouvidos a isso. Diz as Escrituras que aquele que é poderoso para guardar-vos de cair. E aquele que é poderoso para guardar-vos de cair. O próprio Senhor Jesus, Ele tem esse poder para não deixar você cair. Ele tem esse poder para isso, para não te deixar cair. Mas nós temos que querer também. Nós também temos que querer não cair. Por quê? Se Ele não quer que você caia, mas você quer cair, então Ele deixa você cair.
Agora, se ele não quer que você caia e você não quer, aí ele te ajuda, ele te traz para perto, ele te orienta. Muitos têm se introduzido. E essa forma que nós temos visto hoje, elas têm se espalhado cada vez mais e têm tomado o coração, a cabeça das pessoas de uma forma totalmente rápida. É muito rápido essa contaminação. É muito rápido. As pessoas hoje, elas vão dentro de um local, não para ouvir a respeito do amor do Senhor, da graça de Cristo, se arrepender. Não. Pensa que a graça de Cristo é só ser curado, só isso, só um monte de coisa, Jesus Cristo de Nazaré. Sendo que na verdade não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha aqui que ele diz muitos homens ímpios. São homens ímpios que fazem tal coisa. Como assim? Que não levam as pessoas às lágrimas, que não levam as pessoas a dobrar os joelhos, que não levam as pessoas a ter uma retidão com o Senhor. Não leva as pessoas a ter uma retidão com as Escrituras. Não leva as pessoas a ter uma retidão com a palavra. São homens ímpios. Por que homens ímpios? Estão levando as pessoas para a impiedade. Estão levando as pessoas para a iniquidade. Estão levando as pessoas a praticar aquilo que é mal. Aquilo que não é correto. São homens ímpios, homens maus, homens ruins que desejam a alma da pessoa. Que desejam estraçalhar a pessoa por dentro. E sabe qual é mais interessante? Que nós rejeitamos o conselho do Espírito Santo para dar ouvido aos conselhos mundanos. Nós fazemos pouco caso dos conselhos do Espírito Santo de Deus para dar ouvido a outros conselhos. Não estamos nem aí. Passamos por princípios bíblicos, não tem regra moral diante da graça de Deus como um marido de Deus, como uma esposa de Deus. Não tem regra moral. Você pode pedir pelo fato das Escrituras dizer: acheguemos confiadamente ao trono da graça, né? Te dá essa liberdade do trono da graça. Muitos pegam isso e distorce essa palavra da graça para você viver de uma forma da vida conforme você quer e se achegar ao trono da graça. Faz o que quer, vive o mundo e volta para Cristo. Vive o mundo e volta para Cristo. Isto é do Satanás. Isso é demoníaco. Não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Quantas pessoas que a gente vê que entra dentro da igreja, sai da igreja, bebe, vive, faz o pinto e borda. E fala que é de Cristo, e fala que é de Jesus. Engana, mata, rouba, trai, investe o seu dinheiro em negócios ilícitos. É um marido ruim, é uma esposa ruim, é uma pessoa ruim, com um coração mau essa necessidade também. A graça de Cristo não é ser tratada assim. A graça de Cristo é você receber a graça, aquilo que você não merece. Você ser livre do poder das trevas, livre de Satanás e viver para o Senhor Jesus. Mas essa frase, Deus perdoa, isso pegou. É moda agora. Não, Deus perdoa. Pegou essa moda. Isso virou algo como uma palavra popular no meio das pessoas. Não, Deus perdoa. Você pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres e 70 homens. Não, Deus perdoa. Você pode então, no caso, ser homossexual. Não, Deus perdoa. E depois vai, levanta as mãos, cultua a Deus. Não, Deus perdoa. Era isso que eles estavam falando, que Judas está orientando aqui pelo Espírito Santo de Deus.
antinomismo. Isso que estava sendo pregado não tinha regras morais diante da graça do Senhor. Como que você está diante da graça de Cristo e não tem regras morais? De que forma? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Como é que não vai ter regra moral para você poder viver com Cristo? Sabe qual é a questão? É que nós enxergamos Jesus como uma pessoa ruim. Nós enxergamos Cristo como um homem mau. Enxergamos Jesus como um carrasco, um durão. Enxergamos Deus como um severo, aquela coisa. Não, mas, poxa, então quer dizer que eu não posso, viver minha vida? Ele fala, quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Eu não posso viver minha vida. Diz as Escrituras que o mundo, esse mundo aqui que nós habitamos, vemos tudo bonitinho, tudo compra, venda, troca, casa, dá em casamento, como diz Jesus, compra, vende, empresta, dá. Esse mundo se desfará. Isso tudo aqui acabará um dia. Isso tudo vai acabar. Esse corpo vai acabar um dia. Isso aqui um dia vai se desfazer. Nossa vida é como um vapor que desvanece. É rápido. A nossa vida, ela passa muito rápida. Ela é um vapor, diz as Escrituras, que desvanece. Você vê um vapor, bate um ventinho, ele já some o vapor. É desse jeito. É rápido. E quando Jesus fala, olha, não ajunteis tesouros na terra, não ameis o mundo e as coisas que no mundo há. Em outra partida, em outra expressão, em outra forma, em outra passagem, dizendo, ele diz, Pai, João 17, peço que onde eu estiver, estejais vós também. Que eles estejam também. Aonde eu estiver, que eles estejam. Aonde eu estiver, que eles estejam comigo. Vou, em outra passagem ele diz, vou para o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando ele fala para nós não amarmos o mundo, não nos apegarmos, não ter esse elo com o mundo, é não fazer aliança, não andar segundo a nossa vontade carnal, não executarmos segundo aquilo que nós queremos, não termos aliança com este mundo, com o pecado, com as iniquidades, com as maldades desse mundo, mas sim amarmos a Cristo. Por quê? Isso tudo vai se desfazer. E Satanás, ele engana as pessoas, ele dá aquela ludibriada nas pessoas, engana, mostra que servir a Cristo é pesado, onde não é pesado. O próprio João diz, os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não têm peso. Ele é leve. É leve. Sabe por quê? Sabe por que é leve? Porque é algo prazeroso. É algo que o Espírito Santo trabalha em você com amor, trabalha em você com graça, trabalha em você te incentivando a orar, te incentivando a conhecer a Deus. E como é que as pessoas falam que a cruz de Cristo você negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir é pesado? A cruz de Cristo, carregar a cruz, isso que ele fala, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Renunciar a sua própria vida, renunciar os teus desejos, as tuas vontades. Por quê? Porque em Cristo nós temos a vida eterna. Só em Jesus que nós teremos a eternidade. Longe dele não teremos a eternidade. Fazendo a nossa própria vontade, não vamos morar na eternidade, nos céus. Não habitaremos na terra qual ele prometeu.
executando o nosso próprio desejo, não vamos. Tratando da forma dissoluta a graça de Deus, não adianta que não moraremos lá. A forma de esse ditado neopentecostal de Satanás que foi inventado aí, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, também é do demônio esse negócio. Como é que Deus ama o pecador e odeia o pecado? Não tem como. Ele diz, o próprio Jesus, eu não vim para os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. O pecador, ele se arrepende, ele é lavado no sangue de Cristo, torna-se justo. E quem é que será lançado no inferno? O pecado e o pecador. Ambos serão lançados ao inferno. E aquele que é justificado pelo sangue de Cristo, que se arrepende, esse entrará no gozo do Senhor. Esse entrará na nova Jerusalém, aonde o Senhor prometeu. Mas não. Deus ama o pecador e odeia o pecado. E essa frase, ela se espalhou dentro da igreja. Ela se espalhou. E as pessoas vivem de forma totalmente errada. Elas vivem de forma totalmente estranha. Peca um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu digo peca, eu digo o cotidiano da pessoa. Não tem nenhuma diferença entre o ímpio e ela. Não tem nenhuma diferença. E se não tem diferença, não tem Cristo. Como é que fala que tem Cristo se não tem diferença? Você brinca, tal, tudo bem. Suas brincadeiras é igual, você fala, imita. E Jesus, como é que nós trataremos a Cristo? Como vamos batalhar pela fé? Temos que estar revestidos de toda a armadura do Senhor, como diz Efésios 6:11. Se revestir da armadura de Cristo, se revestir do amor do Senhor. Batalhar pela fé, batalhar pelo Evangelho de Cristo. Por que uma luta? Por que batalhar? Porque a tendência disso é se espalhar. Então batalhar, ele refere-se também a se opor contra isso. Se opor contra esses falsos mestres, contra esses falsos profetas, contra essas pessoas que ensinam falsas doutrinas para esse povo todo. Se impor contra isso, falar, anunciar o Evangelho de Cristo, a graça do Senhor, que não é assim. Por causa disso, por causa de muitos escândalos, muitos não querem saber de Cristo. Muitos não querem saber do Senhor. Mas fulano, um rouba, o outro rouba, mas lá naquela igreja parece um banco do que igreja. Parece mais um banco, tem mais dinheiro lá do que no Banco Central. Passa de tudo lá, passa de tudo. Parece uma discoteca, mas uma discoteca, uma loja de disco lá. Por quê? Passam 300 mil CD vendendo. Parece uma distribuidora de água, de tanto copo de água que passa para os outros. E aí? Parece uma fábrica de sal. Passa sal, dando para os outros, uma fábrica de trigo. Parece o quê? Mas não tem característica com a Bíblia, meu Deus do céu. Lê a Bíblia. Lê as Escrituras e você vai entender. As pessoas hoje defendem um homem. Defendem um homem. Defendem um homem. Fala mal para você ver entra nessas igrejas grandonas aí e fala mal dos líderes deles, responsáveis, para você ver. Nossa, você, se bobear, você é até morto. Mas fala mal de Jesus. O que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. Defende-se um homem. Defende um homem. O homem defende com unhas e dentes. Não, é um exemplo de fé, é um exemplo disso, é um exemplo daquilo. É mesmo, é um exemplo de um falso profeta, de um herege. Isso sim que é.
Por quê? Porque se fosse, abriria os olhos do povo. E muitos sendo enganados por falsas doutrinas, tratando de forma dissoluta a graça de Deus. Como é que você despreza a cruz de Cristo? Como que se despreza a cruz de Cristo? Como que se despreza o madeiro? Como que se despreza uma pessoa chorando na cruz para salvar a multidão de pessoas? Como que se despreza uma pessoa que morreu, que chorou, que sofreu, para poder salvar pessoas que não mereciam ser salvas? Como que se despreza que bateram com cana na cabeça para poder salvar pecadores que nem mereciam ser salvos? Como que se despreza isso? Ah, mas Deus perdoa. Não perdoa. Ah, mas Deus ama o pecado, Deus ama o pecador e eu odeio o pecado. Nenhum dos dois. Ah, mas eu vivi assim, Deus perdoa. Também não perdoa. Ah, perdoa. Não perdoa. Ah, perdoa. Não perdoa. Ah, mas Deus, Ele perdoa. Não perdoa. Não adianta, pode falar o que for. Pode falar o que for que Deus não perdoa. Não perdoa. E não vai perdoar. Não? Não. Como você sabe? Hebreus 10. Hebreus 10, versículo... Hebreus 10, 26. Diz assim. Por quê? Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus perdoa? Ah, então quer dizer que eu vou ser impecável? Não, não é impecável. Falhas, pecados, você sempre terá enquanto estiver vivo. Eu digo daquelas mesmas coisas que você fazia e você continua executando sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de nada, sem nenhum tipo de... não se comove, não te dá, sem santificação. Não tem como. Continuar vivendo da mesma forma, ou o próprio Espírito Santo te avisa, ó, isso não vai, é errado. Não pode. Aí você vai e faz, ah não, mas depois Deus perdoa. É mesmo? Se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A própria Bíblia responde e tira a sua dúvida. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. E aí? O culto, ele é a Deus ou é aos homens? Os louvores, os cânticos, os hinos, ele é voltado a Deus ou é aos homens? Ele é voltado para quem? Ele é feito para quem? As Escrituras Sagradas. Nós defendemos ou defendemos os homens? Batalhamos pelo homem ou batalhamos pela fé? Pelas Escrituras? Temos esse cuidado de batalhar pela fé que foi dado uma vez aos santos? Temos esse cuidado de batalhar, esse amor, esse apego de batalhar por Jesus?
Você sabia que por causa de Cristo você pode ser salvo? Você sabia que por causa de Jesus, não é por causa de Maria, não é por causa de Antônio, não é por causa de José, de Joaquim, de Almeida, de Barbosa, não é por causa de ninguém que você pode ir para o céu. É por causa somente de Cristo que você pode ser salvo? Por quê? Porque diz em João 3, versículo 16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê no Filho de Deus, não pereça. Todo aquele que crê no Filho de Deus, não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas sim tenha vida eterna. Por isso que Cristo disse nas Escrituras Sagradas, horrível, horrenda coisa a cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Aquele que pisar, que desmerecer o Filho de Deus, aquele que desmerecer, sabe fazer pouco caso do Filho de Deus? Aquele que trata Jesus de qualquer forma, aquele que trata Jesus de qualquer maneira, aquele que trata Jesus assim, ó. Ah, não. Ah, mas Jesus, ele é bom. Ele é bom mesmo. A tamanha bondade dele foi morrer na cruz para salvar você. A tamanha bondade, tamanho bondade do Senhor foi se entregar numa cruz para te salvar. Foi entregar a sua própria vida para morrer em seu lugar. Que era para nós morrermos. E ele se entregou. Mas por que então desmerecer esse Jesus que fez isso? Por que não batalhar pela fé? Nós hoje não defendemos. É engraçado que nós defendemos quem a gente ama. Também é uma outra mensagem. Nós defendemos quem nós amamos. Se fala mal da tua avó, você defende. Se fala mal do teu tio, você defende. Se fala mal até do teu animal de estimação, você defende. Se fala mal da tua esposa, você defende. Do teu filho, você defende. Do teu marido, você defende. Você vira do avesso. Você defende com unhas e dentes. Mas fala mal de Jesus, você não defende. Vê essas heresias, você não defende. Você vê essas heresias sendo implantadas dentro da igreja, você não batalha contra. Você não batalha pela fé, você não batalha pelo Evangelho de Cristo. Você não batalha por Jesus. Por que você defende aqueles outros? Porque você ama. E por que você não batalha por Jesus? Porque você não ama Jesus. Porque se amasse, você batalharia por Ele. Se amasse, você ia batalhar pela fé, uma vez entregue aos santos. Você ia batalhar pela fé, que uma vez foi entregue pelo Evangelho de Cristo. Peraí, eu defendo pai, mãe, tio, tia, vovô, todos aqui. Por quê? Porque você ama. Se você vê-los no caixão, você vai chorar, vai sair um pedaço de você, vai doer. E por que você não chora? Por que você não defende Jesus? Por que você não defende o Evangelho de Cristo? Por que você não defende o nome de Cristo? Porque simplesmente por uma palavra não ama. Não ama Jesus. Não ama o Senhor. Porque se amasse, defenderia. Se amasse Jesus, se reconhecesse o que Jesus fez por você, se passasse na tua cabeça o que é inferno, o que significa, aonde você ia morar, aonde você ia habitar para toda a eternidade, se passasse na tua cabeça o filme, o que é inferno, o que significa inferno, o lugar que é, como descrever o inferno e a terra que o Senhor, as moradas que o Senhor está preparando, o lugar magnífico que está escrito em Apocalipse, você iria grudar em Jesus e não queria largar nunca mais. Você iria pegar Jesus e não ia soltar mais.
Você ia querer mais de Cristo cada vez mais. Não ia fazer agravo da graça. Você não ia tratar por profano o sangue da aliança. Não iria mundanizar Jesus. Não iria querer distanciar as pessoas de Cristo. Mas queria chamar para Cristo. E queria trazer as pessoas mais perto de Jesus. Porque você ia olhar e falar, meu, eu ia para lá. O inferno era aquilo. Eu ia para aquele lugar. E agora eu vou para cá. Você iria amar o Senhor. Você iria amar o Senhor. Você não iria desprezar Jesus, não. Você não iria desprezar o Senhor. Por que despreza? Porque não ama. Por que eu desprezo o Senhor? Porque eu não amo Jesus. Se amasse Jesus, não desprezaria o Senhor. Pode falar mal de todo mundo que você ama. Você vai brigar. Você vai virar do avesso. Agora, quando fala mal de Jesus, quando pela inspiração do próprio Espírito de Deus, Judas alertando a igreja de Cristo, tenho por necessidade de escrever-vos essas coisas. Estão sendo introduzidas essas pessoas que estão, tratando de forma dissoluta a graça de Deus. Você é mesmo? Que coisa. Você nem se comove com isso. Você nem mexe no teu coração em saber que a igreja de Cristo está sendo corrompida. Nem se comove. Nem se comove, nem mexe no teu coração em saber que a igreja do Senhor Jesus está sendo destruída por falta de conhecimento. Está sendo arrebentada ao meio por falta de conhecimento. Agora, se mexer com teu filho, você se revolta. Se mexer com teu marido, você se revolta. Se mexer com a tua avó, você se revolta. Se mexer com o teu tio, nossa. Se mexer com alguém que você ama, você vira do avesso. Mas fala de Jesus, você nem liga. Porque você simples fato, você não ama Jesus. Você não ama. Se amasse, trataria ele com carinho. Trataria ele com respeito. Assim como nós vemos aqui. Trataria ele com reverência, com respeito. Defenderia o Evangelho. Porque você saberia aonde você ia e para onde você vai hoje. Aonde você ia antes de conhecer a Cristo. E agora, conhecendo o Senhor, para onde você vai. Ah, mas Deus perdoa. É mesmo? Perdoa? Perdoa? Se pecarmos voluntários depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que desprezar, aquele que humilhar o Filho de Deus. Por profano, o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Olha a forma que a graça de Deus é tratada. Olha a forma com que a graça de Cristo está sendo tratada. Vi nesses dias, essa semana, uma foto, bem nessa época de festa junina de crente. Festa junina de crente. Um monte de coisa. Festa de São João de crente. Acredite se quiser. Quentão de crente. Barraca de não sei do que, de crente. Tudo isso envolvendo o nome de Jesus. Shows, festas, boate crente. Desmerecendo a graça de Cristo. Desmerecendo a graça do Senhor. Onde a graça de Cristo
é para você se agarrar nela. Onde a graça de Cristo é para você, sabe, aproveitar a graça de Cristo para você defender a causa do Evangelho, batalhar pela fé. É para você aproveitar a graça de Cristo, arrepender dos seus pecados, viver com Jesus. E não ser tratado dessa forma. E não ser tratado dessa maneira. Não é para pegar a graça de Cristo, usar o título igreja para você ficar rico. E não é para você usar o título igreja para você se enriquecer. Não. É para você pegar desse título e cuidar de almas. Levar as pessoas ao arrependimento. Levar as pessoas a conhecer Jesus. Devido a tantos escândalos, quantas pessoas que não querem saber de Cristo. Quantas pessoas que não querem saber de Jesus. Por quê? Ah não, você é crente por causa disso, daquilo, outro. Ah não, para fazer o que está fazendo. Sendo que Jesus não tem nada a ver com isso. Sendo que Jesus não tem nada a ver com isso que estão fazendo. Cada pessoa que morre sem conhecer a Cristo é um a menos no reino de Deus. Cada pessoa que morre sem conhecer Jesus é um a menos no reino de Deus e um a mais no inferno. E aí? E a graça de Cristo sendo tratada de qualquer forma. E a graça de Jesus sendo desmerecida. Pessoas sendo negociadas. Deixando, sabe, o mal, o inferno entrar dentro da igreja com vários tipos de corrupção. Esse ano de eleição, então, nem se fala. Nem se fala. Nem se fala. E Jesus, ele olha lá de cima, meu povo sofrendo, precisando de mim. Só que eles não ouvem. Por que não ouvem? Como ouvirão, se não há quem pregue? Por que não ouve? Porque não tem quem pregue. Não faça, não desmereça a graça de Jesus, não. Não desmereça a graça de Cristo. Aproveite a graça de Cristo para exatamente você estar aos pés dele. Você está aos pés do Senhor Jesus. Diz em Gálatas 5,13: não useis da liberdade de Cristo para dar ocasião à carne. Não trata a graça do Senhor Jesus da forma com que está sendo tratado aí fora, não. Não trate. Volte para o Senhor Jesus. Volte para Cristo. A graça dele está sendo tratada de forma mundana. Você pode viver da forma com que você quiser, depois você se arrepende. Não é assim não. Não é assim não. Vimos hoje que não é dessa forma. Segui a paz com todos, diz, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar então. Dobra os teus joelhos e vamos orar.